dia, queridos. Salve a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Que alegria, queridos, porque é mais um dia que o Senhor nos fez. Mais uma oportunidade nesse primeiro domingo do ano que o Senhor nos dá de despertar, de abrir os nossos olhos e reconhecer que pelas misericórdias do Senhor adentramos a sua casa, pela misericórdia do Senhor acordamos e caminhamos até a casa do Senhor. Por essa misericórdia estamos aqui para prestar culto ao Deus Santíssimo, ao Deus que é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Antes da leitura do texto bíblico, eu quero prestar só um esclarecimento. O nosso pastor já chegou ao tempo, ele teve uma pequena eventualidade, mas daqui a pouco ele está chegando aqui conosco, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, quando andamos em novidade de vida, adoramos ao nosso Senhor. Adoramos ao nosso Senhor muitas das vezes com a boca fechada, mas com o testemunho de que alguém que teve a sua vida transformada por Cristo, alguém que teve a sua vida e seus pecados sepultados com Ele na cruz, quando fomos resgatados para a maravilhosa luz, e agora com a novidade de vida, anunciamos Cristo às pessoas que nos rodeiam, aos que andam próximos de nós, e assim adoramos ao nome do Eterno, Ele que é poderoso, Ele que é santo, assim como nós vamos louvá-lo agora com o hino 11, Trindade Santíssima, declarar que Ele é santo, santo, santo Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus.
dizemos, Senhor, a Ti, Tu que és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ah, Senhor, se olharmos para dentro de nós, reconhecemos, Senhor, tantas falhas, tantos motivos de mudança, mas em Ti, Pai, temos pela fé a certeza de que os nossos pecados foram entregues ao Senhor na cruz do Calvário, e por isso, Pai, vivemos em novidade de vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor receba o nosso culto de louvor e adoração a Ti nesta manhã, que possamos, Senhor, manifestar, Senhor, todo o motivo do nosso coração, Senhor, de estarmos aqui para adorar o Senhor que é santíssimo, o Senhor que é santo, o Senhor que é o Deus presente e aqui está conosco. Te agradecemos por tudo, te pedimos que nos acompanhe com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhamos então, queridos, após a adoração, ao momento de contrição, ao momento de reconhecermos diante da beleza, diante da grandeza, diante da santidade do Eterno, que somos falhos, pecadores, homens limitados. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esse é o momento, queridos, que tiramos para confessar o Senhor, confessar na unidade da Igreja de Cristo, confessarmos os nossos pecados, as limitações que temos e que, por mais que lutamos, elas sempre presentes estão diante de nós. Então, os irmãos fiquem à vontade para se ajoelhar ou para sentados mesmo, confessar ao Senhor os seus pecados, entregar ao Senhor o motivo pelo qual há muitas das vezes constrangimento, motivo pelo qual há as nossas limitações, motivo pelo qual entristecemos o coração de Deus. Temos a garantia que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Com essa fé e certeza no nosso coração, confessamos a Ele. Logo após eu estarei fazendo uma oração ao vivo. Senhor, tua noiva, diante de ti agora, Senhor, confessa, Senhor, os seus pecados. Entregamos, Pai, tudo o que vai, Senhor, aos nossos corações, todas as nossas limitações,
corações, falhas, pecados que sabemos, Senhor, que entristecem o seu coração. Te pedimos, Senhor, a graça, que o Senhor sempre traga aos nossos corações a alegria da tua salvação. Cremos em Cristo Jesus, Pai, e por isso temos a certeza de que fomos justificados com Ele. Temos a certeza, Pai, que temos, Senhor, os nossos pecados limpos. Nos tornamos agora, Senhor, mais altos do que a neve pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso te celebramos nesta manhã, Pai. Celebramos a tua bondade, o seu amor e a sua graça, sem o qual não estaríamos aqui agora levantando nossas vozes, cultuando a Ti, orando, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas. É o que nós te agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, para uma leitura alternada. Se encontra em Salmo 75. Salmo 75, nós vamos ler de maneira alternada do 1 ao 10. Eu estarei lendo os versos ímpares, e demais congregações, versos pares. Os irmãos que encontraram e puderem se colocar de pé para a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor a paz, cujo vinho cheio de mistura, ele dá alegria, sobe na terra histórias, todos os vinhos da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Caminhamos agora para a equipe de louvor que irá nos conduzir em louvores ao nosso Deus, e também é o momento de consagrarmos o Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como sempre dito pelo nosso pastor, é um momento da igreja, então se alguém nos visita nesta manhã, não fique constrangido. E essa é uma responsabilidade dos irmãos que compõem a igreja de Cristo neste local. Bom dia, irmãos. Ainda de pé, vamos dar início a esse momento de louvor, de adoração com o cântico Que Doce. Que doce é estar na presença do nosso Pai. Que doce é ter a oportunidade de estar aqui entre irmãos. Que doce é nós termos a oportunidade de adorar a Ele. Vamos louvar o nosso Pai.
pagamento dos dízimos e das ofertas. Vamos dar continuidade com o cântico Isaías 53. Nada
Vamos orar como eu já amo mais. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã que nos reunir no teu santo nome, para te adorar, Senhor, e bendizer o teu santo nome. Abençoa, Senhor, as famílias aqui presentes, seja com cada um, Senhor, ó Deus, e que nós, ó Deus, demos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida até aqui. O Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado. Que nós, ó Deus, sejamos sempre gratos ao Senhor por tudo que tem feito. Abençoe, Senhor, esses dízimos e ofertas que aqui foram entregues, ó Deus, para a manutenção da tua casa, que ao Senhor consagramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Irmãos que estão com uma liturgia em mãos, vão ver que está aí a mensagem pelo reverendo Paulo. Nós, como eu expliquei no início, houve uma eventualidade, aí nós trocamos hoje pela manhã. Onde está Paulo, está Jair, onde está Jair, à noite estará Paulo. Tá bom, queridos irmãos? Filipenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 16, diz assim a palavra do nosso Deus: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá a liberdade, Senhor, de com ela aprender, de tê-lo, Senhor, em nossas mãos, livres, Senhor, em nossas casas, Pai. E podemos diariamente desfrutar, Pai, dessa poderosa palavra, podemos desfrutar de ouvir a Tua voz. Agora, Senhor, sentados aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, unidos na comunhão dos santos, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes para receber a Tua palavra nesta manhã, que ela possa produzir, Senhor, efeitos, Pai, que ela possa ser reproduzida onde quer que cada irmão aqui vá ou coloque a planta dos seus pés. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Interessante, queridos, é que o apóstolo Paulo menciona, nesse texto que lemos, algumas vezes a palavra perfeição. E este homem que chama a atenção para que nós pudéssemos olhar para ele e olhar para o seu procedimento, sermos seus imitadores, agora diz que ele não alcançou a perfeição. No primeiro versículo que nós lemos, vai dizer: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição.
Interessante é que, se nós observarmos o contexto anterior, o logo anterior, nós vamos ver que Paulo está escrevendo a essa igreja em Filipenses e dizendo para que a igreja tomasse cuidado. Cautelai-vos dos cães, versículo 2. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Naquele tempo, não diferente do nosso tempo, alguns homens tentavam subverter a palavra de Deus. Aqui, o que Paulo se menciona é os judaizantes, ou os que tinham a prática de trazer à igreja gentílica em Filipos a prática dos judeus. E queria implantar aquilo na igreja, dizendo: vocês devem observar toda a lei. Vocês devem fazer a circuncisão, senão não há lugar para a salvação. Para pensar, queridos, que esses homens tentavam tirar e substituir a graça de Cristo, aquele homem perfeito, ou aquele único que poderia cumprir toda a lei, aquele que veio verdadeiramente para cumprir a lei, porque era perfeito. A lei de Moisés, ou a lei que os judeus continuam ainda pregando no nosso tempo, que os judaizantes queriam fazer com que a igreja em Filipos observasse, ela é impossível, queridos, de ser observada em todos os seus detalhes. Somente alguém perfeito, somente alguém enviado dos altos céus, como Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o homem encarnado, mas perfeito, sem pecado, somente ele poderia cumprir e observar toda a lei. Então Paulo agora está falando aqui com a igreja de Filipos que essa perfeição, ou a perfeição como Cristo Jesus, é impossível de ser alcançada. Mas Paulo não permite que os irmãos pensem que por isso deveriam viver de qualquer maneira. Não era isso que Paulo queria dizer. Paulo estava preocupado com a mensagem daqueles chamados no texto que nós observamos no versículo 2, preocupado com aqueles cães que tentavam trazer problemas para a igreja, com aqueles falsos profetas. Interessante, queridos, é que logo depois do texto, no versículo 15, nós vamos ler que Paulo vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos. E aí alguém pode agora se questionar e perguntar: mas Jair, Paulo disse que não havia obtido ainda a perfeição, e agora ele se menciona a igreja: todos, pois, que somos perfeitos. O que nós devemos observar, queridos, nesta manhã, é que Paulo está aqui falando com irmãos maduros, irmãos preparados na fé, irmãos que sabiam que, conforme os judaizantes pregavam em seu tempo, observar a lei não era possível, mas que na sua maturidade cristã, na maturidade que você e eu buscamos no nosso dia, no nosso dia a dia, com nossas imperfeições, na maturidade cristã, já somos perfeitos porque sabemos que devemos observar Cristo Jesus, que devemos seguir a Cristo Jesus. Na maturidade cristã vamos reconhecer que somos imperfeitos e caminharemos imperfeitos, mas que em Cristo Jesus obteremos essa perfeição para salvação. Paulo observa, queridos, e fala àquela igreja para que se esqueçam, ou versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Quantas coisas, queridos, no determinado tempo da história, nós devemos esquecer com o nosso passado. Devemos deixar com que o que passou se torne agora esquecido. Quantas coisas você e eu vamos trazer
de 2021, de 2020, o que é melhor que deixemos ela para trás, que esqueçamos. Quantas coisas, queridos, devemos deixar para que fique na história somente das nossas vidas. E aí alguém pode se perguntar e dizer, mas já isso são coisas boas ou coisas ruins? Eu devo me esquecer, deixar para trás e prosseguir para que estão diante de mim. Nós vamos observar, pelo texto, que Paulo está dizendo de coisas boas. Muitas das vezes, coisas boas que estão no passado nos limitam para prosseguir para as coisas novas e boas que estão diante de nós. Coisas boas do passado não pode fazer com que a minha e a sua mente fique presa ao passado e saudosista, lembrando de coisas que fizemos lá atrás, coisas boas que alcançamos lá atrás, e paralisarmos a nossa história, paralisarmos o nosso cristianismo, paralisarmos as obras que devemos fazer por causa das boas lembranças. Percebam comigo que Paulo, também logo no contexto anterior, versículo 4, versículo 5, ele vai falar de diversas coisas boas, de que ele, como um judeu que era, poderia se gloriar, bem que eu poderia confiar também na carne. Versículo 4, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse homem conhece e reconhece o seu passado como alguém que cumpriu enquanto judeu, enquanto de determinada religião, cumpriu tudo que um homem poderia cumprir, deu todos os passos que poderia dar. Percebam que ele faz uma lembrança aqui, desafiando aos judaizantes, como dito na introdução do sermão. Ele faz aqui uma menção de que se alguém está falando de observar a lei, ele pode falar ainda mais. Se alguém acha que é correto diante da lei, ele poderia se gloriar muito mais. Se alguém acha que observou a lei e que por isso poderia oprimir a igreja de Filipos, a igreja gentílica, para que fizesse o mesmo, ele poderia ainda mais. Mas Paulo se reconhece como alguém alcançado pela graça. Agora ele pensa naquilo como nada. Ele reconhece que ele não poderia ter feito nada, ele não poderia ter conduzido nada, que ele era um homem falho, que ele só se torna justificado pelo sacrifício de Cristo, porque foi alcançado pela graça de Cristo. É assim que ele vai dizer, ainda no contexto logo anterior, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Percebam, queridos, que Paulo, então, no texto que nós estamos, ele vai dizer que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, coisas boas, coisas observadas por ele como coisas proveitosas, coisas que eram da sua obrigação de cumprir, as coisas que, para o avançar do Evangelho na sua vida, para o avançar da pregação, eram coisas que deveriam ficar esquecidas no passado, porque agora, pelo Paulo alcançado pela graça, nada disso tinha valor. Quantas coisas boas, queridos, nós temos que deixar em 2021. As mais, então, nem devemos observar. Mas quantas coisas ruins que cometemos, porque somos falhos, pecadores. Em 2021, que vamos traçar como meta, mudar, virar a história para 2022.
O que é que você tem trazido no seu coração para este primeiro culto do ano? Para dizer, Senhor, transforma isso na minha vida. Deixa isso no meu passado. O Senhor não considera. O Senhor que leva para o mar do esquecimento dos meus pecados. Apaga essas minhas transgressões e me leva, me faz caminhar por novidade de vida. O que é, queridos, que devemos deixar no passado de coisas maus, mas também de coisas boas que tentam nos prender lá e não permite que avancemos, prossigamos para o alvo, como diz o texto no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo chama a atenção para aquela igreja em Filipos, agora, fazendo menção aos irmãos e trazendo luz aos irmãos a observarem um atleta que corria com um alvo, de cruzar a linha de chegada em primeiro, de cruzar a linha de chegada e alcançar o seu objetivo em primeiro. Paulo observa esses atletas gregos e agora traz para a realidade da igreja, para que nós pudéssemos observar. Interessante, queridos, é que lá naquele cenário, um atleta que se tornava vitorioso nas Olimpíadas gregas, ele recebia de prêmio 500 dracmas. Recebia também a oportunidade de se alimentar pelo império. Recebia a dádiva de ser alimentado para sempre. E recebia também o poder de estar nos primeiros lugares, de se assentar com os principais daquele tempo. Paulo chama a atenção, queridos, agora da igreja em Filipos, para que prosseguisse para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, observando como um atleta que em tudo se domina, observando como um atleta que abre mão de muitas coisas para atingir o seu objetivo, observando como aqueles que deixam muitas das vezes de gozar os prazeres da terra para alcançar o objetivo. Se nós trouxermos para a nossa realidade, vamos observar quantas coisas os atletas se negam a fazer para alcançar o objetivo. Ontem mesmo estava eu assistindo a entrevista do Daniel Dias, do atleta paralímpico de maior destaque da nossa nação, com bastante medalhas, irmão nosso, presbiteriano. E ele disse quantas vezes ele teve que abrir mão de contato com os filhos, de contato com a esposa para treinar. Ele que agora está aposentado, disse que não sente falta disso. Mas quantas vezes foi necessário fazer uma alimentação regrada para chegar a pleno quando fosse disputar a competição? E aí eu trago, queridos, isso para nós. Que disponibilidade nós temos nos nossos dias, ou o que estamos dispostos a fazer para melhorar como cristãos, para buscar, para fazer como Paulo nos instrui aqui com sua palavra, prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Paulo este, queridos, que abria mão de muitas coisas para viver pelo Evangelho. Paulo que abria mão da sua liberdade, mesmo sabendo que o que aguardava ele, muitas das vezes, eram cadeias e prisões por anunciar esse Evangelho, que nós agora compartilhamos aqui pela manhã. Ele sabia que abrir mão de sua liberdade, mas ele não poupava, porque o Evangelho tomava primeiro lugar em seu coração. É possível
Se eu parar para conversar com cada irmão aqui e perguntar quais são as metas de cada um para esse novo tempo da história, é possível que tenhamos traçado metas. É possível que tenhamos objetivos. Será que, em primeiro lugar, é o Evangelho de Cristo Jesus nos nossos objetivos e metas? Ou, em primeiro lugar, está o nosso bem-estar, o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, e se sobrar alguma coisa, o Evangelho? Paulo está trazendo luz aqui, queridos, a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O versículo 16 nos dá uma esperança. Eu já caminho para o final desse sermão. Ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Diante das nossas fraquezas, diante das nossas falhas, o importante é andar. O importante é se manter de pé. O importante é continuar caminhando. Alguém pode se levantar aqui e dizer: Jair, você não sabe como está difícil para mim a caminhada. Pelas minhas forças eu me entrego e abandono o Evangelho de Jesus. Queridos, não permita isso. Nesta manhã, se o seu sentimento está assim, observe a palavra e pelo menos ande, caminhe, se levante, por mais difícil que seja. Se levante e ande, ainda que com passadas curtas, ainda que você não tenha força como um atleta para correr, para alcançar o primeiro lugar. Ande, caminhe, se possível, engatinhe, mas não deixe de observar a palavra de Deus na sua vida. Não deixe de caminhar para o alvo que é Jesus Cristo. Não deixe de observar Jesus Cristo em nossos dias. Não deixe de dar o lugar a Ele, em primeiro lugar. Ainda que devagar, ainda que caminhando fracamente, ainda que com pernas trôpegas e vacilantes, caminhe, ande, olhando para Jesus. Não tire o foco do alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Não tire seus olhos, não permita que seus olhos se desfaleçam. Não permita que as lutas, as dificuldades, as acusações do inimigo façam com que vocês olhem para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Agora prossigo para o alvo. Que esse ano seja marcado no meu e no seu coração, seja um ano de caminhar em direção ao alvo. Se já pudermos agora andar um pouco mais, andemos com um pouco mais de velocidade. Se pudermos correr para alcançar o prêmio, que avancemos e corremos. Mas o importante é não ficar parado. O importante é não olhar para trás. O importante é se esquecer das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alto. Receba essa palavra da parte de Deus, do nosso Pai, da de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos louvar, queridos, o nosso Deus com o livro 267, precioso sangue. Já damos os passos para comunhão dos elementos para a comunhão da ceia do Senhor. Eu chamo o reverendo Paulo para que sume a mesa.
Ó que precioso sangue o Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Ó que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Que precioso sangue, nele temos paz. E há um detalhe muito interessante, que foi um trabalho minucioso do apóstolo Paulo, quando questionado sobre lei e graça. O texto diz: tudo quanto a lei exige satisfaz. Por isso que Jesus cumpriu a lei. Que precioso sangue, sangue remidor. Nele Cristo manifesta o seu amor. E a Santa Ceia se reveste de todos esses aspectos, de todos esses atos que nós acabamos de ler, essas ações. E, sem dúvida alguma, a Santa Ceia é um momento precioso em que nós olhamos aquilo que acontece na nossa vida, o que foi feito por Cristo Jesus, e por isso a Santa Ceia ela tem o caráter de ação de graça. É louvor, é adoração por tudo que Deus, através de Cristo Jesus, realizou por nós. Por isso a nossa alegria de podermos participar do pão e participar também do cálice. Pão que não sofre nenhuma transformação quando nós consagramos. Cálice que continuará sendo suco de uva. Não há nenhuma transformação. Porque a transformação que precisa acontecer não é do pão se transformando em carne, nem do cálice se transformando em sangue. A transformação necessária é no meu coração, na minha mente, entendimento, percepções que são modificadas e alteradas. E por isso, nós enchemos esse momento de ações de graças, mas também de petição. Que Deus me ajude, que Deus me oriente, que me faça entender que eu preciso sim modificar o meu viver, para que o elemento que me alimenta, que é o corpo de Cristo, aquele que me purifica, eles sejam dignificados com a minha vida. As minhas falhas e meus erros, com certeza, entristecem o coração de Deus. Por isso, a Santa Ceia também é um mecanismo que nós podemos dispor para que haja santificação. Em memória de mim. Em memória de mim. Uma coisa interessante, quantos erros a gente evitou porque lembrou de pai, mãe e até de Deus? Quantas vezes a gente estava num caminho e a gente falou: isso vai desagradar a mamãe, isso vai desagradar papai, isso não vai agradar meu filho, enfim, você coloca alguém.
Você lembra, você recorda e você opta não fazer aquilo. Quando a gente vê o que está escrito e o que é a proposta, né, esse memorial, essa lembrança, quando a gente recorda de Deus, também a gente evita erro. A Santa Ceia também se reveste desse aspecto importante. Por isso que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos celebrar esse momento, primeira Santa Ceia de 2022, com um coração muito alegre, um coração feliz, pela oportunidade que Deus nos dá, pelo perdão, pela salvação e pela oportunidade de uma vida que dignifique o seu nome. Agradecemos, Pai, por este momento, te louvamos por esta hora preciosa, hora que nos encanta, Senhor, e como sentimos falta quando não participamos desta mesa, uma mesa simples, mas de grande significado. Obrigado, Senhor, porque quando comemos o pão, lembramos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quando tomamos o cálice, percebemos, Senhor, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e cumpre de forma plena aquilo que a lei exigiu. Obrigado, Pai, por esta hora. Queremos também te agradecer pelas vidas aqui presentes. Por isso, Senhor, nós pedimos que tu consagres esses elementos que foram tirados do uso comum, mas acima de tudo, Senhor, que as nossas vidas estejam sendo consagradas a ti. Louvamos o teu nome, te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.
o nosso culto, eu queria só fazer um comunicado que algumas pessoas já puderam verificar. Nós temos o retorno do nosso boletim dominical. Nós fizemos pouquíssimas impressões, porque hoje a gente está disponibilizando mais pelo eletrônico, né? Então já está disponibilizado, nós já retomamos o nosso boletim na sua publicação, e eu fiz questão, dando até uma continuidade, né? Porque nós tivemos aquela parada no dia 15 de março do 15 de março de 2020, e nós até naquela pastoral, dentro de todas as incertezas que nós tínhamos, nós colocamos que ano será o final dos tempos, e nós temos continuidade até essa ideia. E de fato, nós estamos atravessando ainda dias que a gente não sabe o que virá, né? 2022 é um ano cheio de expectativas de todas as áreas, mas nós estamos voltando a essa normalidade. E eu gostaria que você, né, se você não tem acesso a um meio eletrônico, você pega um meio físico. E se você não estiver ali nas nossas redes sociais, você também comunique e a gente vai inserir você nas redes sociais para que você possa ter o meio eletrônico disponibilizado aí no seu celular. Mas é um motivo de nós agradecermos a Deus, né, pela bênção que nós tivemos de poder retomar o nosso boletim dominical. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, tenhamos um bom momento agora de escola dominical. Agradeço ao reverendo Jair, né, pela disponibilidade dele de assumir, enquanto nós tivemos um pequeno contratempo. Está tudo bem, tudo tranquilo, mas um contratempo que fez com que a gente se atrasasse um pouquinho para a nossa chegada. Então
que Deus nos abençoe e tenhamos um bom período de escola dominical. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé e vamos orar e agradecer ao Senhor e receber a bênção. Louvamos o Teu nome, Senhor, por este momento de culto. Te agradecemos pela palavra que foi trazida ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque louvamos o Teu nome e podemos ter esse momento especial de consagração das nossas vidas, onde reconhecemos que na nossa vida não existe mérito, mas tudo vem de Ti. Obrigado pelo Cristo amado, que entregou o seu corpo, a sua vida por nós, derramou o seu sangue em nosso favor. Queremos, Senhor, que Tu recebas as nossas ações de graça. Que espere-nos, Senhor, agora, e que possamos ter um bom período de estudo, aprendizado precioso para a nossa vida. Assim nós oramos, nós agradecemos e nós o fazemos na mediação de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, aconselhai-vos, seja do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito sejam sobre nós, alcançando o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e para sempre.